prestigiar a palestra, o evangelho e, de certa forma, forçar até, por que não dizer, que as pessoas venham mais aqui na casa. Sabe que uma reunião virtual é uma coisa, né? E uma reunião presencial a gente consegue, olho no olho, sentir a vibração, a energia, o amor do palestrante, o carinho, né? Então tudo isso foi pensado para que a gente possa apresentar àqueles que aqui chegam um trabalho com muito amor, com muito carinho, e que a gente não fique às vezes protelando o tempo, vamos enrolar, vamos colocar uma musiquinha, né? Então, hoje então, por ser uma data especial, vamos então agora nos preparar aqui para a nossa conversa, né? E como sempre, né, pedindo ao Pai, de infinito amor e bondade, que possa nos dar compreensão sobre o tema que nós vamos conversar, que cada um possa sair daqui recebendo aquilo que veio buscar, principalmente na data de hoje. Que assim seja. Então, a nossa conversa de hoje, até de uma forma respeitosa e não querendo desmerecer nenhuma outra religião, nenhum outro sentimento que porventura esteja reinante entre algum dos participantes que estejam aqui na casa. Quando a gente coloca o tema, a palestra, Por que os espíritas não temem a morte, eu vou até pegar o livro aqui, é importante.
Isso não foi nenhuma invenção de quem organizou as palestras para dizer assim, nessa data vamos dizer que os espíritas são melhor preparados. Não, nada disso, pessoal, não se tem nenhuma pretensão. Na realidade, quando nós trabalhamos com o livro O Céu e o Inferno, que é uma das 5 obras que a gente tem da doutrina espírita, logo no começo, no item 10, nós temos este questionamento, né? O que ocorre após a morte é que é bem as primeiras linhas, né? Por que se tem medo da morte ou do desconhecido? E no item 10 existe essa pergunta e depois tem todo um comentário, né? Por que os espíritas não temem a morte? Tá? E é em razão disso que a gente vai conversar sobre o tema. Então, dizer que este tema foi retirado do livro O Céu e o Inferno, no item 10. E para a gente, de alguma forma, procurar sentir realmente, porque uma coisa é a gente conversar e a outra coisa é num exercício de empatia, ou quando a gente vai num teatro sentir o que o personagem lá está tentando expressar, né? Eu gostaria que cada um aqui, na medida do possível, procurasse se colocar dentro desta situação. Se agora, neste momento aqui, cada um de nós recebesse do seu médico a seguinte notícia: tens uma doença incurável. Pode ser um câncer, pode ser uma doença cardíaca, incurável. E a ciência e as estatísticas afirmam que dentro de 8 dias, ou no máximo até 2 anos, terminou a nossa existência no plano terreno. Vamos dar uns segundinhos assim para a gente realmente imaginar. Confesso para vocês que eu já passei 2 vezes próximo disso com 2 câncer, tá? Então, aqueles aqui tem outras pessoas que eu sei que também passaram por doenças graves. Então, realmente é um teste, tá? Quem não passou por doença grave, procure imaginar hoje, sabendo assim, eu tenho de 8 dias a 2 anos somente de vida aqui neste planeta. Como é que a gente agiria? Já pararam para pensar? A gente está num exercício de reflexão. O que você faria? Tá? E para complicar mais um pouquinho, digamos, na peça teatral, vem aquela música assim que diz assim, para piorar a situação, né? E se realmente, se não houver nada depois da morte? Paramos para pensar? Vamos então refletir. Haverá alguma coisa mais desesperadora para nós do que esse pensamento de destruição absoluta? Quando a gente fala em aniquilação, significa assim, veio a morte, o corpo aniquilou, vai apodrecer, os vermes vão dar conta do recado, e o espírito, não sei. Espírito, o que é isso? Não, eu acho que termina tudo. Aniquilamento. Será que isso existe? Então, o que pensar então da nossa inteligência, de todo o progresso, de alguém que fez uma carreira na medicina, na enfermagem, no direito, alguém que foi um construtor, alguém que tocou violino durante muitos anos e levou uma vida toda para aprender a tocar violino. Tudo isso vai fora. E quando eu tive que engolir um sapo de alguém para melhorar o meu espírito, e quando eu tive que aprender a perdoar alguém, tudo isso vai fora. Tudo isso realmente acabou com a morte? Qual a necessidade, então, que teria de se esforçar para a gente se tornar melhor, de procurar dominar aquele impulso, às vezes, de explodir, de agredir, quando alguém nos fere, né? Quando alguém tem a voz mais alta do que a gente, não, ninguém fala mais alto que eu, nessa casa mando eu, e assim por diante, né? Bom, aí a figurinha já nos diz tudo, né? Desespero, né? Não tem mais nada mesmo depois da morte. Edvard Munch tem um quadro famoso que é o grito, né? É o desespero. Tá? Então ele retrata muito esse temor que a gente tem do desespero. Será que não tem nada? Então, pela crença do nada, o homem
aqueles que são materialistas, né, concentram forçosamente todos os pensamentos na vida presente. E Joana de Ângeles nos ajuda a compreender um pouco isso. Joana de Ângeles nos diz que essa partezinha aqui de cima desse iceberg vem a ser o nosso consciente. Tá? Agora eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo, nós estamos concentrados neste consciente. Mas a nossa vida, o nosso espírito, ele tem muitas existências e a gente tem um inconsciente aqui embaixo, muito grande. O centro deste inconsciente, de tudo isso, é o self, e aqui o nosso centro do nosso consciente é o ego. Então, quando eu vivo somente a vida terrena, os valores da vida terrena, só aquilo que me preocupa para essa faixa de idade, que talvez vá a 80, 90 anos, eu vivo só dentro do meu ego, e isso dá origem à palavra egoísmo. Então vamos lá, esta preocupação exclusiva com o presente conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estimulante do egoísmo. Então, o egoísmo vai nos dizer que eu tenho que fazer tudo por mim. O outro, não sei, não me interessa. E aí eu procurei colocar aqui para aqueles que são mais antigos e tiveram o privilégio de conhecer a famosa lei de Gerson. Leve vantagem você também. Vocês lembram disso? Os mais antigos talvez vão lembrar. Que é o símbolo máximo do nosso egoísmo. Por que pensar no outro? Não, tem que pensar em mim. Leve vantagem você também. Então paramos para pensar que se o mundo fosse somente assim como ele é, quantas injustiças mais estariam acontecendo? Bom, voltamos então àquela sentença. Se aquela pessoa imaginária, então, que cada um procurou se colocar agora, fosse um espírita, então teria dito para si mesmo: a morte vai destruir apenas o meu corpo, que deixarei como uma roupa desgastada, mas meu espírito viverá para sempre. Então a grande preocupação, desde que cada um chega aqui na casa espírita, incessantemente, desde quando começa o ESD 1, quando tem o Evangelho, quando se faz um atendimento fraterno, a todo momento e de uma forma incessante que às vezes parece até que a gente é chato e repetitivo, a gente diz o tempo todo. Agora, recentemente, no nosso Evangelho foi dito: a verdadeira vida é a do Espírito. Ou também, incessantemente, a gente diz assim, que o nosso Espírito é imortal. E se ele é imortal, o que significa? Muito bem falado agora no nosso Evangelho. Nós estamos aqui apenas numa passagem para evoluir as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas em seguida vamos retornar para a verdadeira vida. É como se eu abrisse, estou fechando uma porta aqui e já estou abrindo a outra porta e a vida continua. E aquilo que eu não aprendi aqui, eu vou continuar aprendendo do outro lado, mas lá do outro lado vai chegar um determinado momento em que os ensinamentos e a teoria vai ser tão grande que eles vão dizer: volta lá agora, João. Vamos lembrar o livro dos mensageiros, né? Volta lá que agora tu vai ser testado. Vai ser testada a tua paciência, a tua fé, a tua resiliência, as tuas dores. Vamos ver se realmente tu aprendeu que a vida é a vida espiritual e que há essa necessidade de nós buscarmos a evolução. Então, o retratinho pequeno diz: a preocupação com a morte está ligada à insuficiência de noções sobre a vida futura. Então, lá no início, na primeiro slide aqui, por que temos medo da morte? Porque a maioria de nós, e principalmente aqueles que não são espíritas, desconhecem a vida futura. E é esse o nosso próximo slide. Então, a doutrina espírita, ela muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. Quando ela nos diz que o espírito é imortal, quando então eu consigo compreender que todas essas provas que eu estou passando, todos esses sofrimentos, essas angústias,
o porquê às vezes de ter um filho, uma esposa, um marido, uma doença grave, por que tudo isso tem um sentido de ser? É porque eu preciso evoluir, adquirir virtudes que eu não consegui adquirir em vida passada. Então eu preciso passar por essas provas e Jesus é a maior prova desse ensinamento. Jesus, um Espírito perfeito, nem precisaria ter vindo aqui encarnar na Terra, mas por amor ele veio nos dizer assim, mais ou menos de uma linguagem mais coloquial: gente, vocês estão perdidos aí, enquanto vocês estiverem brigando, se odiando, sendo egoísta, vocês não vão a lugar nenhum. E ele veio aqui nos ensinar a vida futura. Olha, por outro lado, se vocês aprenderem a amarem-se uns aos outros, a fazerem a caridade, a seguirem os meus conselhos, o meu caminho, é a frase que tem aqui, ninguém vai ao Pai senão pelos ensinamentos de Jesus. Então isso vem nos dizer que tem esta vida no outro lado, a vida futura, que a vida continua e que o Espírito ele é imortal. E não foram os homens, na sua glória de deixar um nome registrado lá para a eternidade, que descobriram a vida futura ou que o Espírito era imortal. Não. Chegou um momento na evolução da humanidade em que essas manifestações foram extremamente necessárias, apesar de elas sempre existirem em toda a história da humanidade. Sempre teve lá na antiguidade um pajé, alguém que recebia uma entidade lá e fazia uma manifestação de algum espírito. As conselheiras lá dos egípcios e de outras civilizações, sempre teve isso. Mas foi através da doutrina espírita que isso começou a ficar mais claro. Porque esses irmãos do lado de lá vieram nos dizer claramente a imortalidade da alma, que a vida continua. Então são esses próprios habitantes desse mundo que vêm descrever essa situação. E isso começou lá nas mesas girantes, para quem vai estudar o ESD 1, foi lá pelo ano de 1854, quando Kardec começou a pesquisar as mesas girantes através de um convite do senhor Fortier, que era um pesquisador do magnetismo. E Kardec foi lá pelo seu critério de ciência estudar aquilo ali. E também imaginem, irmãos, o que foi o fenômeno das irmãs Fox, quando numa casa elas começaram a ouvir batidas, e batidas que pareciam ter uma conexão. E essas irmãs, de uma forma muito corajosa, perguntaram: tem alguém aí, dá uma batida? Gente, imagina vocês em casa fazer essa pergunta. E aí elas começaram a fazer perguntas, e se for tal situação, dá 2 batidas. Dá um arrepio, né, gente? Então, na realidade, a gente está vendo, está mostrando que a espiritualidade precisava dos seus mais diversos mecanismos mostrar para nós que estamos aqui encarnados de que a vida continua no outro plano. Então, o estado das almas depois da morte não é mais um sistema, não é uma coisa que o homem criou, uma invenção, mas um resultado da observação, e aqui eu dou todos os louros, principalmente ao nosso irmão Allan Kardec, que desvendou esse véu. O mundo espiritual vai nos aparecer em toda a sua realidade das mais diversas formas. Mas eu sou um homem da ciência. Bom, hoje nós temos livros escritos por médicos, também por espíritas, dos fenômenos de quase morte. Vocês já ouviram falar, com certeza, né? Aquela situação que o paciente está aberto lá, está praticamente morto, e o espírito vai, se olha lá embaixo a sua cirurgia, vai num determinado ponto lá, onde a maioria descreve que é um grande túnel, sente algumas coisas, alguns dizem até que conversaram com outras pessoas do lado de lá, e daqui um pouco a cirurgia dá certo, fecha, e ele chega aqui e diz assim: gente, eu tive num lugar assim, assim, assim. Isso existe em literatura do mundo científico e do mundo espiritual.
René Descartes, de 1596 a 1650, ele usou uma frase que ela é célebre. Ele era um filósofo e matemático, e ele resolveu questionar todas as possibilidades, inclusive da matemática, inclusive pensar que ele poderia estar sendo enganado por um ente, até o momento em que ele disse assim: não, mas parei um pouquinho, eu estou pensando. Se eu penso, eu existo. Mas quem pensa realmente não é o cérebro da gente. O cérebro é um mecanismo que possibilita que o meu espírito manifeste nesse corpo aquilo que eu estou pensando. Ele é uma ferramenta. Ele por si só não é nada. E tanto é verdade que quando nós morremos, o nosso cérebro vira o que vocês sabem e o nosso espírito continua pensando. Então, este é mais uma prova da existência. Os povos antigos, os livros sagrados, todos eles falam da vida após morte. Aqui citei o exemplo das casas mal assombradas e citei o exemplo das irmãs Fox. Então, tudo isso é a mais alta prova de que o lado de lá, de todas as formas, através desse pedido, vem nos mostrar que existe essa vida futura e que o espírito é imortal. E aí também eu gostaria de trazer a lembrança de todos nós os fenômenos mediúnicos. Tá? Nós temos diversos tipos de mediunidade. Talvez agora entre nós aqui tenha alguém que possa estar enxergando os irmãozinhos ao nosso lado, enfim, aqueles que são mais sensitivos. Então existem os médios de fenômeno físico que conseguem provocar barulhos, outros conseguem liberar algo que nós chamamos de ectoplasmas, né? E que forma a imagem daquele espírito que está presente numa reunião, sabe? Existe uma mediunidade que eu acho fantástica para a gente provar realmente a existência da vida após morte, que é essa mediunidade de xenoglosia. Esse nome escandaloso aqui que eu fui pesquisar na internet, nada mais é do que eu, brasileiro, não aprendi inglês, francês, nada, mas digamos que eu seja um médium, né? Bem capacitado. Daqui um pouco, numa reunião mediúnica, eu começo a falar em francês, eu começo a me expressar em inglês, mas eu nunca estudei isso. E esse é um fenômeno que acontece. Então nós temos irmãos que conseguem ouvir espíritos, tem outros que conseguem se expressar na mesa mediúnica falando, outros enxergam, outros através do sonambulismo, tem outros médiuns que são curadores, tem outros que são da área da psicografia. E aí, em se tratando de psicografia, vem o relato mais importante que dá sustentação para a nossa doutrina, o Livro dos Espíritos, que foi feito através da mediunidade da psicografia, de uma forma muito interessante, bem simplificada para mim dizer para vocês. Imaginem que todos vocês aqui são médiuns, cada um mora numa cidade, num estado, num país, e eu escrevo a mesma pergunta para todos vocês: Deus existe? Mando para cada um no mais longe, aí na mesa mediúnica, cada um lá na sua cidade, no seu país, faz essa pergunta no momento da mediunidade, e eis que vem as respostas. E qual é a coincidência? Que todos vocês mandam de volta para Kardec, e Kardec, ao ler, diz assim: mas que interessante, nos diversos lugares do mundo a resposta foi a mesma. O que significa isso, gente? Vamos pensar, vamos raciocinar. É Kardec que inventou ou é o mundo espiritual dizendo a mesma coisa em consonância, nos chamando a atenção para isso? A vida dos espíritos está aí documentada em livros nos quais descrevem todos os graus da escala espiritual, todas as fases da felicidade e das desgraças. Assistimos a todas as peripécias do além-túmulo, tá? Então eu coloquei alguns livros aqui que nos falam da beleza, da narrativa, sem dúvida o sustentáculo da doutrina espírita, que são os livros, o nosso Pentateuco, tá? Depois nós temos a coleção do Chico Xavier, de André Luiz. Chico Xavier psicografou mais de 450 livros, vendeu mais de 50 milhões de exemplares, e coloquei, claro, um livro, já que fala aqui que o mundo espiritual também tem os seus momentos infelizes,
de tristeza, de dor. Nós temos um livro que é Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, tá? Que é um livro forte, que a gente recomenda que leiam esse livro, somente aqueles que estão um pouco preparados. Tá? Mas tudo isso nos narra de que existe uma vida pujante no mundo espiritual e que eles estão incessantemente aqui nos sacudindo dia após dia, através das nossas dores, através da nossa literatura, através do nosso evangelho, através de um atendimento fraterno, através de uma palestra, através de algum médium que tem algum dom. Gente, acorda, acredita, a morte não existe. O fundamento é esse, a vida continua. Tenha fé, tenha esperança. É o tempo todo essa irmandade nos sacudindo, batendo no nosso ombro, nos colocando uma pedra para a gente trupicar e dizer assim, pá, depois dessa cirurgia que eu quase tive lá no além-túmulo, agora daqui para frente eu vou ser outra pessoa. Tá, que bom que veio aquela doença, porque agora eu despertei, agora eu acredito na vida futura, agora eu acredito na imortalidade da alma. Então, nada é por acaso. E nós, trabalhadores espíritas, então, agora dizendo por que os trabalhadores espíritas, de alguma forma, eles assim não deveriam ter medo da morte, né? Porque na realidade nós ficamos aqui estudando na casa durante 5 anos, no ESD 1, 2, 3, o Mediúnico 1, Mediúnico 2. E os fundamentos essenciais que cada um de nós deve levar daqui é a crença nesse Deus único, que todos os mundos são habitados, o espírito encarnado é uma alma imortal. Aí está com clareza, então, para os espíritas, a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade dos seus últimos instantes na terra. O que os sustenta não é somente a esperança, é a racional certeza da imortalidade da alma. Não se assustem com barulhinho, porque a minha voz está indo. Eu estou pegando uma balinha aqui, tá? A vida jamais cessa, continuamos a viver, somos espíritos imortais. Não, espírita não tem poder nenhum, gente. Apenas a gente começa a desvendar aquilo que era o desconhecido. Eles sabem que a vida futura, nós, os espíritas, né, não é mais do que a continuação da vida presente. Terminou essa vida, abri a porta, estou no mundo espiritual, em melhores condições, e eles aguardam com a mesma confiança com que guardam o nascer do sol depois de uma noite de tempestade. A dúvida sobre o futuro não sendo mais permitida, a apreensão da morte não tem mais razão de ser. Vemo-la chegar com sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do nada. Algumas pessoas dizem assim, mas vocês espíritas, às vezes morre um pai, a mãe, um parente, parece que vocês não choram, parece que vocês não têm sentimentos. Não é essa a questão, gente. A questão é que a doutrina nos ensinou que é um adeus. Olha a mensagem linda que está ali, ó. É simplesmente um até logo. Tu foste antes de mim, olha, daqui um pouquinho eu estou chegando. Porque se existe uma certeza, é que todos nós vamos nos encontrar de novo na vida eterna. Então, para quem busca esclarecimento consistente, olha a palavra, consistente, racional, inteligível, não há caminho mais seguro do que conhecer a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Agora, para quem deseja desmistificar o outro lado, meio sombrio falar, né? O outro lado, né? O outro lado está aqui presente de nós, e para quem não sabe, os irmãos do outro lado estão agora, nesta hora aqui conosco, também sendo evangelizados. Tá? Mas se alguém deseja conhecer um pouco mais, eu recomendo este livro aqui, O Céu e o Inferno, onde a gente vai entender o porquê do temor da morte, o que é o céu e o inferno. Mas eu, em especial, adoro a segunda parte, que é onde tem os exemplos que foram colocados em mesa mediúnica, né?
a respeito da experiência daqueles irmãos que já partiram. Então, como é que foi essa passagem da vida terrena para a vida espiritual? O que é realmente seguir os ensinamentos de Jesus e qual a recompensa do outro lado, que são os espíritos felizes? Qual é a situação dos espíritos medianos? Com muita sorte, talvez a gente possa se classificar como espíritos medianos, né? Aqueles que, olha, eu não fiz muito bem, mas também não fiz muito mal, né? Então a gente está na meia boca aqui, como a gente diria, né? Mas e aqueles espíritos sofredores, né? A situação dos suicidas, aqueles que cometeram crimes e estão arrependidos agora, como é que eles nos descrevem tudo isso? Tudo isso, gente, está aqui. A palestra é só meia hora, eu adoraria ler pelo menos um caso de cada situação. De onde vim, quem sou, porque sofro, para onde vou. Então, cada um dos livros do Pentateuco vai nos trazer essa resposta. E a doutrina espírita, ela tem essa característica de ser uma das poucas, tá, que nos traz essas respostas. Então, esta é a razão, tá, fazendo já um encerramento aqui, de por que os espíritas, não por nenhum tipo de superioridade, muito pelo contrário, talvez nós sejamos aqueles mais necessitados a fazer a caridade, fazer o bem, compreender e divulgar os ensinamentos de Jesus, porque está sendo nos dado a oportunidade dos trabalhadores da última hora. Então, feliz nós que estamos de alguma forma conhecendo um pouco mais desta vida espiritual. E é a nossa obrigação transmitir fé e esperança a cada um que vem aqui na casa, dizendo, olha, tu pode estar passando a maior das tuas doenças. Não teme, Jesus está te dando a mão. A vida verdadeira é ali do outro lado, como foi falado no Evangelho. E quando para um pai, para uma mãe, é levado uma criança que, sei lá, com 5, 7, 10, 15 anos, tudo tem um sentido, não cai um fio de cabelo nosso sem que não tenha um sentido, sem que Deus não saiba, né? Não venha saber. Tudo Ele sabe e Deus é justo. Então essa doutrina nos permite que a gente evolua, que a gente tome conhecimento de certas coisas que por descuido, relapso, preguiça, a gente não abre um livro altamente edificante, elucidativo, como são os livros da doutrina espírita. Então, gente, é simples assim, como transcorreu toda a palestra, tá? Não há nada a temer. Não tenhamos medo da morte, a vida sempre vai existir. Tudo é ação e reação. Fez o bem, colheu o bem. Fez o mal, vai continuar tendo oportunidade de fazer o bem, mas talvez tenha que resgatar o mal realizado. Tá? A cada um segundo as suas obras. Não é justo que um carregou 1000 tijolos, o outro carregou 10 e os dois tenham a mesma recompensa. Não, aquele que carregou 1000 tijolos, ele fez mais. Então, a cada um segundo as suas obras. E Jesus, né, que é o nosso mestre, o nosso guia e modelo. Jesus, caminho, verdade e vida. Simples assim, gente. Não tememos a morte, não tenhamos medo da morte. A morte não existe. É como um dia que termina com a noite e a gente tem a certeza absoluta que no outro dia o sol vai nascer. Ah, mas tinha nuvens, eu não vi o sol. O sol está lá, o dia nasceu e ele está ali. Simples assim, gente. Tá? Então, acho que era isso. Simples assim, muito obrigado por ter me dado atenção a este humilde trabalhador do Cristo, que vem aqui humildemente, apesar de ser muito imperfeito, mostrar o que está escrito na nossa maravilhosa doutrina. Obrigado, que possamos agora no nosso passe receber tudo aquilo que viemos buscar.
Música